Bom dia a todos. A partir de hoje, segunda-feira, dia 6, né, de abril, vamos a dar continuidade a nossas aulas de transferência de calor. Eh, Nessa etapa de trabalho excepcional, né, espero que seja por pouco tempo. Até agora, até o dia 30 de abril. E a partir de aí vamos ver se continua dessa forma. Espero que todo volte à normalidade, né? A metodologia que os professores da mecânica eh, escolhimos, né, para fazer nossas aulas foi a apresentação com uma breve comentário, né, breves comentários sobre a apresentação para melhor entendimento, né, das nossas aulas. Que os professores da mecânica tenham selecionado essa forma de dar suas aulas, não exclui, né, que venha a existir outros métodos que poderíamos estar também utilizando, por exemplo, essa Google Meet ou Skype ou outras formas, né, que podem ajudar ou complementar nossas aulas. Então podemos marcar dias para nos encontrar com videoconferências, né, para eliminar qualquer dúvida que possa existir, né, e assim fazer que o conteúdo seja repassado da melhor forma, né? Então, eu vou estar enviando constantemente, cada semana, ou de alguma forma, né, exercícios propostos para vocês resolver em casa, né? E para isso vou dividir a turma em grupos de 6 a 8 estudantes. Eu acho que os oito primeiros são um grupo, depois os seguintes 8 são outro grupo, e assim, né? Até completar os 46 alunos, né, que tem essa turma ali. Então, dessa forma, eu vou mandar exercícios, né, propostos. Vocês vão a resolver em um tempo determinado, né, que eu vou previamente avisar. Então, vocês enviam para mim e aí eu vou revisando e vamos fazendo as aulas desse jeito aí. Bom, na última aula ficamos nesse exercício aqui de uma parede de 3 metros de altura, né, com 5 metros de largura. Consiste em tijolos com uma condutividade térmica de 0,72 watts, metro Kelvin, de 16 centímetros por 22 centímetros de secção transversal, separados por uma camada de gesso, uma condutividade térmica. Então, lembram desse exercício que a gente propôs na última aula, né? Deixamos como tarefa. Então, o primeiro grupo, do número 1 ao número 8, né, vai estar resolvendo exercício, esse exercício aí, e eu vou falar pelo SIGA quando é a data de entrega. Então, vocês, do número 1 ao número 8, realizem esse exercício, me manda escaneado de qualquer forma que você ache bom. Bom, começando a aula de hoje, vamos a falar sobre a resistência térmica de contato, né? Até agora nós estávamos considerando que o contato entre duas superfícies era perfeito, não tinha se supõe, né, um contato perfeito sem queda de temperatura nessa interface entre essas duas superfícies. Portanto, se estava considerando que essas duas superfícies eram perfeitamente lisas. No obstante, as superfícies lisas, né, apresentam algum tipo de rugosidade se examinamos mais detalhadamente com um microscópio. Quando duas superfícies se comprimem, os picos formam um bom contato, mas os vales formam vazios que são preenchidos por ar se não tem algum outro tipo de substância, né, nessas interfaces. O caso que acabamos de comentar é apresentado na figura. Na apresentação temos dois contatos, né, ou duas superfícies em contato
do lado esquerdo temos um contato ideal, onde essa curva, essa distribuição de temperatura só assim, a inclinação dela só está relacionada com a área e com a condutividade térmica dos materiais. No caso da figura da direita, no caso real, né, essa distribuição de temperatura, essa curva, tem uma variação também no contato entre essas duas superfícies devido a essa resistência térmica de contato que estamos falando, devido a essa interface entre as duas superfícies, né? Aí temos uma queda de temperatura devido a que o ar, se não é bom condutor do calor, por essa situação, né? O calor tem uma resistência à transferência de calor maior nessa secção. Bom, essas resistências à transferência de calor por unidade de área é chamado de resistência térmica por contato, RC ou RTC, e seu valor é determinado experimentalmente. Então podemos constatar, né, que o calor nessa interface pode ser considerado como o calor, a somatória do calor na superfície de contato, nesses picos, né, mais o calor nas interfaces, onde as duas superfícies não estão em contato fisicamente, sino que tem um espaço preenchido por ar no meio, né? E também o calor, né, segundo a equação do resfriamento de Newton, pode ser considerada como o coeficiente de transferência de calor por convecção vezes a área da secção transversal, né, vezes a variação de temperatura nessa interface, onde esse coeficiente de transferência de calor por convecção, nesse caso, vai ser chamado de condutância térmica de contato, né? Essa condutância térmica de contato podemos calcularla como o calor dividido a área e todo isso dividido a variação de temperatura nessa interface. E essa condutância térmica, que é o inverso da resistência térmica ao contato, então valores da resistência térmica por contato, eles são tabelados. Por exemplo, no Encropera, né, que é o livro que nós estamos utilizando para o livro principal, né, para essas aulas, esses valores de resistência são tabelados e depende da rugosidade superficial do material, das propriedades do material, bem como da temperatura, da pressão da interface e do tipo de fluido aprisionado na interface. Tem outros livros que, em vez de tabelar, né, esses valores de resistência térmica por contato, eles utilizam tabelas com valores de condutância térmica de contato. Mas é a mesma coisa porque um é o inverso do outro. Então podemos calcular por um ou outro método. Então, fazendo um pequeno resumo, né, do que vimos até agora, a resistência térmica de contato pode ser vista como duas resistências, né? Aquela devido aos pontos de contato, né, por condução, aqueles picos, né, e aquela vinculada aos interstícios, né, que nesses interstícios, né, essas interfaces, o mecanismo de transferência de calor que existe é por convecção ou radiação para sólidos cuya condutividade térmica são superiores do fluido interfacial. A resistência térmica, portanto, pode ser reduzida de que forma? Bom, podemos então com o aumento da área de contato, quer dizer, aumentando a pressão de contato ou diminuindo a rugosidade das superfícies em contato. E outra forma para estar diminuindo essa variação, essa queda de temperatura nas interfaces, né, nos interstícios, podemos também selecionar um fluido interfacial com uma elevada condutividade térmica. Aí a resistência à transferência de calor também vai diminuir.
Aqui eu coloquei uma tabela com alguns tipos de fluido e valores de condutância térmica por contato, né? Por exemplo, o ar tem valores baixos dessa condutância térmica, o hélio vai aumentando, e até glicerina que tem 37.700 watts metro quadrado grau Celsius, né? Ven que esse valor está relacionado com a transferência de calor por convecção, né? Existem algumas teorias, né, que têm sido desenvolvidas para determinar esse valor de resistência térmica de contato, mas os principais formas de determinar a transferência de calor ou o perfil de temperatura nas superfícies é utilizando valores obtidos experimentalmente, né? O efeito do preenchimento dessas interfaces metálicas pode ser visto nessa tabela apresentada neste slide, né? Onde tem primeiro uma tabela que determina a resistência térmica por contato com intervalos de pressão, né, entre as duas superfícies, diferentes materiais como o aço inox, cobre, magnésio, alumínio, e também na direita, marcado com a letra B, temos o fluido interfacial, é decir, o fluido nessa interface entre esses dois materiais. Existem também outras muitas aplicações que envolvem contato entre sólidos diferentes e existem também uma ampla variedade de possíveis materiais de enchimento, né, nesses interstícios entre os materiais. Por exemplo, aqui temos a tabela 3.2, alguns desses contatos entre materiais e os seus enchimentos, né? Por exemplo, temos aí o caso de um chip de silício com alumínio esmerilado. Esse seria os dois materiais de contato. E o enchimento aí seria o ar. Com essa pressão de contato, aí equivale a uma resistência térmica por contato entre 0,6 e 0,3 vezes 10 a la menos 4, né? Lembrem disso de sempre. Metro quadrado Kelvin sobre watts, né? E assim temos vários. Alumínio com preenchimento de folha de índio, né? Aço inoxidável e aço inoxidável com preenchimento de folha de índio. Alumínio com revestimento metálico. Alumínio com graxa. Aço inox com graxa. Chip de silício y aluminio con 0.02 milímetros de epoxi, latón con 15 micras de soda de estaño, y así existen otras bibliografías que con muchos otros valores de resistencia térmica por contacto en función dos tipos de material, pressão, temperatura e o preenchimento, material de preenchimento. Bom, aqui no seguinte slide é apresentado um exemplo, né? Diz assim: um fino circuito integrado, que é um chip, né, de silício e um substrato de alumínio com 8 milímetros de espessura são separados por uma junta epóxi de 0.02 milímetros de espessura. O chip e o substrato possuem cada um 10 milímetros de lado e suas superfícies expostas são resfriadas por ar que se encontra a uma temperatura de 25 graus Celsius e fornece um coeficiente convectivo de 10 watts metro quadrado Kelvin. Se o chip dissipa 10 a la quarta watt metro quadrado em condições normais, ele irá operar abaixo da temperatura máxima permitida de 85 graus Celsius. Bom, esse é o exercício
vemos a figura, né? E fazemos o balanço de energia num chip de silício, que é onde o calor é gerado. Então, fazemos o balanço de energia nesse ponto ali, fazemos as resistências térmicas e calculamos o calor. Sim, o calor seria igual o calor que está sendo inserido nessa chip de silício seria igual ao calor que está sendo dissipado em 1 mais o calor que está sendo dissipado em 2. O calor que está sendo dissipado em 1 ele é por convecção e o calor em 2 seria a soma do calor de condução nessa junta epóxi, né? Essa resistência. Temos a resistência aí nessa junta epóxi. Então podemos escrever a equação do balanço de energia como o calor dissipado no chip está sendo transferido diretamente para o ar com uma coeficiente de transferência de calor por convecção de 100 watts metro quadrado Kelvin para cima, né? E temos outro calor, o Q2, que está sendo transferido para baixo, onde temos ali um calor que está sendo transferido por condução nessa junta epóxi. Temos outro calor por condução também no substrato de alumínio e temos calor por convecção com o ar com um coeficiente de transferência de calor por convecção de 100 watts metro quadrado Kelvin. Então, nesse problema, o valor do calor dissipado pelo chip de silício é um dado, que é 10 a la 4 watts por metro quadrado. E temos que verificar se a temperatura do chip não sobrepassa os 85 graus Celsius permitido para essa condição dada. Então, ali, com essa equação do calor, vamos a isolar o valor da temperatura do chip de silício e tentar verificar se a temperatura é maior ou menor que os 75 graus Celsius, né? Primeiramente, calculamos o valor de condutividade térmica do alumínio puro na tabela 1 e vemos que essas condições, vamos na tabela 3.2, no slide anterior, e determinamos o valor da resistência térmica por contato para essas condições que mostra esse problema ali, que vamos ver que temos aí chip de silício e alumínio e temos valores de resistências térmicas aí por contato com a junta epóxi no meio, né? Então selecionamos esse valor de resistência térmica de 0.9 vezes 10 a la menos 4 metro quadrado Kelvin dividido watt e achamos o valor da temperatura que nos deu 75.3 graus Celsius, sendo que é menor que a temperatura máxima permitida por essa chip de silício, né? Portanto, pode operar perfeitamente sobre essas condições. Alguns pontos que podem ser tirados desse problema é que, por exemplo, a gente selecionou o maior valor de resistência da junta epóxi, que se vemos na tabela, eles vão entre 0,2 e 0,9 vezes 10 a la menos 4 metro quadrado Kelvin watts, né? A gente selecionou 0,9 por ser o valor máximo de resistência. Aí o calor, a taxa de transferência de calor seria menor, portanto a temperatura do chip de silicone seria maior ainda para valores maiores de resistência, né? Então a gente selecionou maior para calcular de forma conservativa essa temperatura do chip, né? Outra forma que poderíamos fazer para estar resolvendo esse problema é assumir o valor de temperatura da junta como 85 e achar a resistência por contato dessa junta epóxi, né? Aí depois compararíamos esse valor de resistência com o da tabela e verificaríamos que se está nessa faixa aí, então
é possível que esse chip opere a 85. Se está fora dessa faixa, então não é possível que essa condição se cumpra, né? Se calculamos dessa forma ali, vamos ver que o valor da resistência vai dar, assim, para 85 graus Celsius, o valor da resistência vai dar em torno de 50, aproximadamente 50 vezes 10 a la menos 4 metros quadrados Kelvin watts. Então, que está fora da faixa, né, de resistência dessa junta epóxi, portanto, não podemos afirmar que com certeza não chegaremos a essa temperatura de 85 graus Celsius. Outras formas para diminuir esse valor de temperatura, por exemplo, seria aumentando a velocidade desse ar ali, aumentando a velocidade desse ar, que seria uma forma de aumentar o coeficiente de transferência de calor por convecção, ou também poderia ser modificando o tipo de fluido, né? Em vez de ar, colocaríamos água ou outro fluido que tenha coeficientes de transferência de calor por convecção maiores, e dessa forma estaríamos diminuindo a temperatura desse chip de silicone. Então, vamos falar um pouco sobre transferência de calor em sistemas radiais, como por exemplo em cilindros, sí, falando de tubos, né? Especificamente. Bom, considerando que as taxas de transferência de calor podem ser determinadas em função da equação que aparece aí, D sobre dr, que multiplica a eje dt sobre dr é igual a zero, né? E utilizando essa equação, lembre que estamos considerando que não existe, é decir, que a transferência de calor é unidimensional. Nesse caso seria no sentido do rádio, né? Transferência de calor no sentido somente do rádio. Também estamos considerando que não existe geração nem acúmulo, né, de calor. E estamos considerando que as condições da temperatura no estado 1 e estado 2 são constantes, né? Estado estacionário. Bom, vamos considerar que também que esse dt está limitado, né, ou delimitado por uma temperatura do rádio 1 e uma temperatura do rádio 2, que são vai ser T1 e T2, né? Então, integrando com respeito a essa equação do calor com respeito ao rádio, na primeira integral vamos a obter que a equação R dt sobre dr é igual a C1, que é uma constante arbitrária do resultado da integral, e dividindo tudo por R, por o rádio, né? Temos que dt sobre dr é igual a C1 sobre R. Integrando novamente, em função do R, temos que a temperatura em R é igual a C1 vezes o logaritmo natural de R mais C2. Então, podemos substituir todas as ocorrências de R e TR e obtemos as duas seguintes equações, que T1 ou TR1 é igual a C1 vezes ln de R1 mais C2, e T2 é igual a C1 vezes ln de R2 mais C2, o que forma um sistema de duas equações com duas incógnitas. Isolando C1 e C2, temos essas duas equações ali. E substituindo essas duas equações na equação A, pues vamos ter uma distribuição de temperatura. Vamos ter uma equação para conseguir determinar a temperatura em qualquer ponto do rádio. E vamos ver que essa distribuição de temperatura, no caso de coordenadas radiais, né, cilíndricas, essa distribuição de temperatura é logarítmica. Lembrem que a distribuição de temperatura, no caso de uma placa plana, era lineal. Aqui, nesse caso, é logarítmica, né? Então, utilizando a equação a lei de Fourier para o cálculo de taxa de transferência de calor, podemos determinar que o calor, um cilindro,
vai ser igual a 2pi KL, que multiplica a variação de temperatura T1 menos T2, né? Esse eliminar o signo de menos aí na frente, dividido o ln de eje 2 sobre eje 1. Então, aqui nesse slide podemos ver que o calor, a taxa de transferência de calor por condução é igual a 2pi KL. Vemos que ali não temos eje, né? Porque essa eje se simplifica com eje embaixo. Então seria o calor de condução seria 2pi KL vezes a variação de temperatura dividido a ln de eje 2 vezes eje 1. Vemos que no gráfico do lado, vemos que essa curva vermelha ali, no quadrinho ali, ela é logarítmica, ela não é lineal, é logarítmica. E também temos que então que o calor por convecção seria, utilizando a equação de resfriamento de Newton, temos que é igual ao coeficiente de transferência de calor por convecção no ar vezes 2pi eje L, que seria a área, né, dessa secção ali, no caso por dentro do tubo, né, por dentro do tubo porque é eje 1, vezes a temperatura quente do fluido menos o TS1, que seria a temperatura interna da superfície do tubo, não é? Então, para caso de sistemas radiais, também vamos utilizar aquela metodologia que estudamos em sala das resistências térmicas, né? E vamos supor que temos um tubo com diferentes camadas de materiais. Temos um fluido no meio passando. Aí temos mecanismo de transferência de calor, seria por convecção. Después temos mecanismos presentes são de transferência de calor por condução. E até o ambiente que é por convecção, né? Então, as resistências, se realizamos o esqueminha, né, das resistências térmicas, vamos chegar nessa equação grande que está ali. Seria que a taxa de transferência de calor por convecção seria igual a temperatura da superfície 1 menos a temperatura de S4, né, dividido a sumatória de todas as resistências. A primeira resistência que temos que é convecção. Então é 1 sobre 2 vezes pi eje 1 L, que seria o comprimento do tubo, vezes H1, que seria o coeficiente de transferência de calor por convecção do fluido que está passando por dentro do tubo, mais a resistência número 2, que seria da superfície A, que é por condução desse material ali, seria ln de eje 2 sobre eje 1, dividido 2pi K A, seria a condutividade térmica do material A, vezes o comprimento do tubo, mais outra resistência térmica por condução, seria ln de eje 2, eje 3 dividido eje 2, né? Essa faixa aí entre eje 3 e eje 2, o radio 3 e o radio 2, dividido 2pi vezes a condutividade térmica do material B, vezes o comprimento do tubo, mais, aí teríamos outro resistência térmica por condução, mesma coisa, ln de eje 4 dessa vez, dividido eje 3, e todo isso dividido 2pi vezes a condutividade térmica do material C, vezes o comprimento do tubo, mais, nesse caso aqui, temos a superfície do tubo externa e o ambiente. Aí temos transferência de calor por convecção, portanto, mecanismo aí de troca de calor por convecção. E a resistência, por sua vez, também por convecção, seria 1 dividido 2pi R4 vezes o comprimento do tubo, vezes o coeficiente de transferência de calor por convecção do ar externo, se for o caso. Então, seguidamente, apresento o exemplo 8, que vai ser realizado pelos alunos do número 9 até 18, né? Vocês que vão estar fazendo esse exercício, utilizando a equação do calor e tudo que está pedindo ali, você tem que calcular a taxa de transferência de calor por dia e também calcular a temperatura na superfície exterior do material isolante da argamassa de gesso.
esse exercício vocês vão estar fazendo. Cada um, é decir, é do número 9 até o número 18 da lista. Vocês vão estar fazendo isso. Cada um separadamente faz, escaneia e me manda por e-mail ou como estime melhor. E depois eu vou estar publicando ali no Siga para que todo mundo tenha esse exercício resolvido lá. Bom, então, como já sabemos, acrescentar isolamento em uma parede sempre diminui a transferência de calor. Aumenta a resistência, né? Portanto, diminui as taxas de transferência de calor. Quanto mais espesso é o isolamento, menor será a taxa de transferência de calor. Mesma coisa, aumenta a resistência. Isso é esperado uma vez que a área é constante, não é? Então, a adição de calor num tubo cilíndrico é uma questão diferente. Por quê? Porque o isolamento adicional aumenta a resistência de conducção na camada de isolamento, mas diminui a resistência de convecção da superfície em virtude do aumento da área da superfície externa por convecção. Na figura aí do lado, vemos uma secção de um tubo, né, com isolamento. E fazendo o balanço de energia, né, chegamos à equação que está embaixo. Aí podemos ver que o aumento desse rádio, né, de isolamento, de espessura desse isolamento, é a que cria uma resistência maior por condução, mas favorece, né, como a taxa de transferência de calor por convecção, porque diminui o valor da resistência no caso da convecção. Então, o que acontece? A transferência de calor pode aumentar ou diminuir dependendo do efeito dominante, se é condução ou se é convecção. Então, para isso, se adota um raio crítico de isolamento. E esse raio é que maximiza, esse raio crítico de isolamento, maximiza a transferência de calor. E esse raio crítico é equivalente a condutividade térmica dividido o coeficiente de transferência de calor por convecção. Então, quando esse rádio crítico, quando esse R2 seja menor que o rádio crítico, o que acontece? Que a taxa de transferência de calor aumenta com a adição do isolamento. Quando esse R2 seja igual a esse rádio crítico, o que acontece? Que o calor atinge o valor máximo. Quer dizer que o calor atinge um valor máximo que a resistência é mínima. E quando o R2 é maior que o R crítico, então, o que quer dizer isso? Que a partir desse ponto, em que o R2 começa a ser maior que o R crítico, começa a diminuir a taxa de transferência de calor. Então, podemos afirmar que isolar um tubo pode aumentar a taxa de transferência de calor também. Então, se vemos aqui no gráfico do lado, vemos que a aumentar o isolamento, aumentar esse rádio do isolamento, a espessura do isolamento, primeiramente, quando não temos isolamento, que começa a aumentar o isolamento até 6 milímetros, o que acontece? Temos uma diminuição das taxas de transferência de calor, das resistências do mecanismo de convecção. Se temos uma diminuição da resistência, quer dizer aumento das taxas de transferência de calor. E ao mesmo tempo temos um aumento da resistência de calor por condução, né? Então, e esse efeito desses dois mecanismos, eles vão gerar que as resistências totais tenham um mínimo em mais ou menos o rádio crítico, que é 6. Se nesse mínimo aí temos uma resistência mínima, se estamos aumentando o isolamento, mas a resistência diminui, que quer dizer que estamos colocando isolamento no tubo e a taxa de transferência, e o efeito que ele está causando é que a taxa de transferência de calor
está aumentando. A partir de 6 milímetros, que sería un radio crítico, comienza ese aumento de esas resistencias totales. ¿Por qué? Porque la resistencia por conducción aumenta mucho más que la resistencia por convección. Entonces, las taxas de transferencia de calor comienzan a disminuir a partir de un radio crítico igual 6. Mas entonces, a pregunta que fica, debemos siempre verificar y no certificar de que un rayo externo do isolamento ultrapasa suficientemente un radio crítico antes de instalar cualquier isolamento. Y la respuesta es probablemente no. ¿Por qué? Un rayo crítico es grande cuando K es muy grande y UH es pequeño. Observando que o menor valor de H que encontramos en la práctica es en torno de 5, cerca de 5 watts metro cuadrado grados Celsius, que para caso de convección natural para gases, y que la conductividad térmica de materiales isolantes comunes es peto de 0.05 watts metro grados Celsius, un mayor valor de radio crítico que esperamos encontrar es aproximadamente 1 centímetro. Entonces, cada vez que a valores de coeficiente de transferencia de calor por convección aumenten, ese valor de radio crítico va a disminuir. Entonces, ¿qué acontece? Que cuando la convección es forzada con líquidos, ese valor de 1 centímetro va a disminuir tanto, muchas veces, para valores inferiores, muchas veces a 1 milímetro. Por tanto, podemos isolar tubos de vapor, cuando usted vapor de agua o agua quente, libremente sin nos preocupar con la posibilidad de ese aumento de transferencia de calor, porque es claro que el isolamiento va a ser mayor que 1 milímetro, ¿no? Entonces, a partir de ese radio crítico de 1 milímetro, las tasas de transferencia de calor van a disminuir y por tanto no tenemos que hacer ese cálculo de comprobación si las tasas van a disminuir, porque efectivamente ellas van a disminuir para valores acima de 1 milímetro. Bom, esse efeito do aumento da área externa, por convecção, é muito utilizado na prática, e vamos estudar esse fenômeno na próxima aula, quando para superfícies aletadas. Es decir, superfícies aletadas se basean nesse princípio de aumento de área externa para aumentar taxas de transferencia de calor por convección y que el calor se haya retirado más fácilmente cuando no tenemos posibilidad de trocar fluidos por otros fluidos que tengan coeficiente de transferencia de calor por convección mayores. Entonces, ese fenómeno, ¿no?, de aumento de las áreas externas para, en el caso de superficies aletadas, vamos a estudiar en la próxima aula. Análogamente a coordenadas cilíndricas, vamos a estudar también brevemente, ¿no?, que no es muy común, mas también existe, los sistemas radiales, a esfera como tal. Vamos entonces, para ese caso, análogamente al de sistemas cilíndricos, a ecuação da lei de Fourier para a condução uma esfera oca, considerando que a área é 4π r quadrado, e considerando calor unidimensional no sentido também do rádio, né, regime estacionário, sem geração de energia e acúmulo de energia, né? Então, vamos chegar que a equação do calor seria igual a menos K, que multiplica 4π r quadrado dt sobre dr. E essa equação vai ser igual, né, a 4π vezes K vezes variação de temperatura 1 menos 2, né, TS1 menos TS2, dividido 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Por tanto, a resistência térmica por conducção vai ser igual a 1
sobre 4πk, que multiplica a 1 menos 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Y a resistencia térmica por convección, que sería 1 sobre coeficiente de transferencia de calor por convección vezes 4πr cuadrado. Bom, aqui temos uma tabela resumo de tudo o que vimos até agora, né? Para uma, está dividido em 3 colunas, né? 4, para uma placa plana, para uma parede cilíndrica e para uma parede esférica, né? A equação do calor, considerando unidimensional estado estacionário sem geração de energia, a equação do calor fica dessa forma para cada uma dessas coordenadas. A equação da distribuição de temperatura fica como está, aparece ali o fluxo de calor, né? Por unidade de área, né? E a equação de Fourier, que fica como aparece aí para cada uma dessas coordenadas. E a resistência térmica. Uma tabela resumo que dá para verificar todas essas equações em função da coordenada que vamos a estar estudando. Bom, a partir de aqui, estamos chegando já ao fim da aula. Temos o exemplo 9, exemplo 8.1 e o exemplo 9.1. Esses 3 exemplos vão ser divididos entre os grupos que faltam ali. Então vocês vão fazer todos esses exemplos lá e vão estar resolvendo eles e enviando para mim via e-mail. Escanear, vocês escaneiam e enviam via e-mail. Tá certo? Qualquer dúvida vocês podem contactar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, melhor, né? Pelo e-mail. Bom, até aqui o conteúdo que tinha para hoje. Na próxima aula vamos estudar, né? Como tinha falado anteriormente, superfície estendida ou aletas, né? Para que ela serve, qual a utilidade. Vocês vão ver que a grande utilidade que ela tem na vida, né? Nas nossas vidas, né? E, bom, espero que consigam fazer e entender tudo que vimos hoje, né? E eu vou estar colocando uma data para envio desses exercícios. Vou estar colocando uma data aí no Siga. Essa data vai ser a data limite de envio desses exercícios lá. Tá bom? Então, até mais. Até... Acho que na quarta-feira que temos a próxima aula. Então, na quarta-feira vou estar disponibilizando a próxima aula da mesma forma que fizemos nessa aula aqui, né? Então, muito obrigado. Espero que estejam bem todos e até mais.